Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. A visitação. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Tendo o anjo anunciado coisas ocultas, ofereceu à Virgem o exemplo da mulher estéril para confirmar a sua fé. Quando Maria ouviu isso, não com incredulidade diante do oráculo, nem com incerteza diante do mensageiro, nem duvidando do exemplo, mas alegrando-se pelo voto e zelosa do seu dever, dirigiu-se com pressa, movida pela alegria, às montanhas. Por isso segue: Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa. Com efeito, o que poderia fazer Maria, já cheia de Deus, senão subir com presteza às alturas? Orígenes. Jesus, que estava no seu ventre, tinha pressa para santificar João, encerrado ainda no ventre de sua mãe. Por isso segue, dirigindo-se apressadamente. Santo Ambrósio. A graça do Espírito Santo não conhece delongas. Aprendei, ó virgens, a não vos deterdes nas praças, a não vos misturardes com o povo em conversas. Teofilacto. Foi às montanhas, porque Zacarias habitava nas montanhas. Por isso segue: a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias. Santo Ambrósio. Aprendei vós, santas mulheres, os cuidados que deveis prestar a vossas parentas grávidas. Maria, pois, que estava só em seu quarto, não deixou de aparecer em público pelo seu pudor virginal, nem abandonou seu zelo pela aspereza das montanhas, nem o cumprimento do seu dever pelo longo caminho. Aprendei também, virgens, a humildade de Maria. Vem a parente a sua próxima, a mais jovem a mais anciã. Não apenas vem, como também a saúda primeiro. Por isso segue: e saudou Isabel. Convém, pois, que, quanto mais casta seja uma virgem, tanto mais humilde seja e mais deferente com os superiores em idade. Deve ser mestra em humildade a que professa a castidade. É também causa de piedade, porque o superior vem ao inferior para auxiliá-lo. Maria vem a Isabel, Cristo a João. São João Crisóstomo.
Ou, de outro modo, a Virgem ocultava no fundo do seu coração o que lhe fora dito e não revelou a ninguém, porque não cria que dariam crédito a relatos miraculosos. Antes, pensava que se falasse receberia ultrajes como se ocultasse uma culpa própria. Expositor grego. Recorre unicamente a Isabel. Com efeito, estava acostumada a isso por causa do parentesco e de outros laços semelhantes. Santo Ambrósio. Manifestaram-se prontamente os benefícios da vinda de Maria e a presença do Senhor, pois segue. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Vê a diferença e a propriedade de cada palavra. Isabel ouviu antes as palavras, mas João sentiu antes a graça. Ela ouviu segundo a ordem da natureza, e este exultou em razão do mistério. Aquela sentiu a vinda de Maria, este a vinda do Senhor. Expositor grego. O profeta vi e ouve melhor que a sua mãe, e saúda o príncipe dos profetas. Como não pudesse saudá-lo com palavras, salta no ventre de sua mãe, com o que manifesta a maior alegria. Quem alguma vez teve notícia de que alguém saltasse antes do seu nascimento? A graça introduziu coisas desconhecidas pela natureza. Recluso no ventre de sua mãe, o soldado conheceu o Senhor e o rei que haveria de nascer, sem que o véu do útero constituísse obstáculo para a visão mística. Com efeito, não viu por entre as pálpebras, mas com o espírito. Orígenes. Não havia, pois, ficado cheio do espírito até ter estado diante daquela que levava o Cristo em seu ventre. Foi então que ficou cheio do espírito e exultava dentro de sua mãe. Por isso segue. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Não se deve, portanto, duvidar que aquela que então ficou cheia do Espírito Santo ficou cheia por causa de seu filho. Santo Ambrósio. Aquela que havia se ocultado, porque havia concebido um filho, começou a manifestar-se, porque trazia em seu ventre um profeta. E aquela que antes se envergonhava, agora bendiz. Por isso segue. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres. Exclamou em alta voz quando percebeu o advento do Senhor, porque acreditou que seria um nascimento miraculoso. Orígenes. Diz, pois, bendita és tu entre as mulheres. Nenhuma jamais participou ou poderia participar de graça tão grande, pois uma única é a mãe da única semente divina. São Beda. Maria é abençoada por Isabel com as mesmas palavras proferidas pelo anjo, a fim de mostrar que seria venerada pelos anjos e pelos homens. Teofilacto. Como, porém, houvera outras mulheres santas que, contudo, geraram filhos manchados pelo pecado, acrescenta: E bendito o fruto do teu ventre. Ou, de outro modo, disse: Bendita és tu entre as mulheres. E, como se alguém lhe interrogasse, acrescentou: E bendito é o fruto do teu ventre. Como é dito no Salmo 117: Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos da casa do Senhor. O Senhor é Deus e faz brilhar sobre nós a sua luz. A Sagrada Escritura costumava tomar a palavra e significando porque. Orígenes. Chamou o Senhor de fruto do ventre da mãe de Deus, porque não procedeu de varão, mas somente de Maria, pois os que foram semeados pelos seus pais são frutos destes. Expositor grego. Somente este fruto é bendito, porque é produzido sem varão e sem pecado. São Beda.
Este é o fruto que foi prometido a Davi. Um descendente da tua linhagem porei sobre teu trono. Severo de Antioquia. Dessa passagem, na qual se declara que Cristo é fruto do ventre, extrai-se uma refutação contra Eutiques. Com efeito, todo fruto é da mesma natureza que a planta da qual procede. Daí se deduz que a Virgem era da mesma natureza que o segundo Adão, que tira os pecados do mundo. Também aqueles que dizem ser a carne de Cristo mera aparência ficam confundidos diante do verdadeiro parto da Mãe de Deus, porque o fruto procede da substância mesma da árvore. Onde estão os que dizem que Cristo passou pela Virgem como que por um aqueduto? Notem as palavras de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Cristo foi fruto do ventre. Prossegue. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Santo Ambrósio. Não diz isso por ignorar, pois sabe que é pela graça e pela operação do Espírito Santo que a mãe do Senhor saúda a mãe do profeta para proveito de seu filho. Mas para manifestar que isso não se deve a méritos humanos, mas ao dom da graça divina, diz: donde me vem, isto é, com que direito, por quais atos, por quais méritos? Orígenes, dizendo isso, está de acordo com o seu filho, pois também João se considerava indigno da aproximação de Cristo. Chama Mãe do Senhor a que ainda é virgem, antecipando o cumprimento das palavras dos profetas. A providência divina levou Maria a Isabel para que o testemunho de João chegasse desde o ventre ao Senhor. Desde então, o Senhor constituiu João profeta do Senhor. Por isso segue: pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Santo Agostinho. Para dizer isso, como antes falou o evangelista, ficou cheia do Espírito Santo, o qual, sem dúvida, lhe revelou, e, por isso, soube o que significava o salto do filho, isto é, que viera a mãe daquele de quem ele seria o precursor e a testemunha. O significado de um fato tão importante pôde ser conhecido por adultos, não por uma criança, pois não disse saltou de fé a criança no meu ventre, mas saltou de alegria, pois vemos que o salto não somente é próprio das crianças, mas também dos cordeiros, cujos saltos não procedem da fé, nem da religião, nem de qualquer conhecimento racional. Mas esse salto é novo, inusitado, porque tem lugar no ventre e com a vinda daquela que haveria de dar à luz o Salvador de todos. Portanto, este salto e, por assim dizer, essa saudação dada à Mãe do Senhor, como costuma acontecer nos milagres, realizaram-se divinamente na criança e não humanamente pela criança. Ainda mesmo se o uso da razão e da vontade tivesse sido tão precoce na criança que, desde o ventre de sua mãe, pudesse conhecer, crer e sentir, também isso se deveria considerar uma obra do poder divino e um de seus milagres, e jamais obra da natureza humana. Orígenes. A mãe do Senhor viera para ver a concepção miraculosa de Isabel, que o anjo lhe anunciara, para que disso resultasse uma crença naquela concepção mais eminente que sobreviria à Virgem. Referindo-se a essa fé, fala Isabel: feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Santo Ambrósio. Vê que Maria não duvidou, mas acreditou e por isso obteve o fruto da fé. São Beda. Não é de se admirar que o Senhor, que haveria de redimir o mundo, começasse sua obra pela sua mãe, para que aquela pela qual a salvação de todos foi preparada fosse a primeira a receber por penhor o fruto da salvação. Santo Ambrósio. Também vós sois bem-aventurados, porque ouvistes e acreditastes. Qualquer alma que tenha acreditado concebe e gera o Verbo de Deus e reconhece as suas obras.
São Beda. Toda alma que concebe o Verbo de Deus sobe prontamente pelo caminho do amor ao mais alto cume das virtudes, posto que pode penetrar na cidade de Judá, isto é, a cidadela da oração e do louvor, e até a perfeição da fé, da esperança e da caridade, como que permanecendo 3 meses nela. São Gregório Magno. Foi tocada pelo espírito da profecia com respeito ao passado, ao presente e ao futuro. Sabia que Maria acreditara nas promessas do anjo. Chamando-a mãe, entendia que levava o Redentor do gênero humano em seu ventre, e predizendo as coisas que se cumpririam, via também aquilo que se seguiria no futuro. Santo Ambrósio. Assim como o pecado teve início pelas mulheres, também as coisas boas devem começar pelas mulheres. Por isso, não parece ocioso que Isabel profetize antes do nascimento de João e Maria antes do nascimento do Senhor. Ora, sendo Maria maior, segue-se que sua profecia seja mais plena. São Basílio. A Virgem, contemplando com elevação sublime e penetração profunda a imensidão do mistério, como que avançando em degraus, glorifica a Deus. Por isso é dito: Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor. Expositor grego. Como se dissesse: Deus cumprirá em meu corpo as maravilhas que prenunciou. Minha alma não ficará sem fruto diante de Deus. Convém, pois, que eu ofereça o fruto da minha vontade, pois quanto maior é o milagre com que sou agraciada, tanto mais sou obrigada a glorificar aquele que opera em mim maravilhas. Orígenes. Se Deus não pode receber incremento nem diminuição, o que significa aquilo que Maria fala: minha alma engrandece o Senhor? Se, porém, considero que o Senhor Salvador é a imagem do Deus invisível e que a alma foi feita à sua imagem, para que seja imagem da imagem, então verei, como no exemplo dos que costumam pintar imagens, que, quando tiver engrandecido minha alma com obras, pensamentos e palavras, aí então a imagem de Deus se fará grande, e o próprio Senhor, cuja imagem está na minha alma, será engrandecido. Santo Basílio. Os primeiros frutos do Espírito são a paz e a alegria. Como, pois, a Virgem tinha aurido toda a graça do Espírito, com razão acrescenta: e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Com o mesmo sentido, diz alma e espírito. A palavra exultação, tão frequente nas Escrituras, indica uma disposição alegre e jovial da alma naqueles que são dignos. Por isso, a Virgem exulta no Senhor por um salto inefável do seu coração, no fragor de um afeto honesto. São Beda, porque o espírito da Virgem alegra-se com a divindade eterna do mesmo Jesus, isto é, do Salvador, cuja carne é gestada por uma concepção temporal. Santo Ambrósio. Portanto, a alma de Maria engrandece o Senhor e o seu espírito exulta no Senhor, porque, devotada em alma, espírito e corpo ao Pai e ao Filho, venera com piedoso afeto o único Deus, por quem foram feitas todas as coisas. Esteja, pois, a alma de Maria em todas as coisas para engrandecer o Senhor. Esteja o Espírito de Maria em todas as coisas para exultar no Senhor. Se, segundo a carne, uma só é a mãe de Cristo, segundo a fé, o fruto de todos é Cristo, pois toda alma concebe o Verbo de Deus, se é imaculada e imune aos vícios, e guarda a sua castidade com pudor inviolado. Teofilacto. Engrandece o Senhor aquele que segue dignamente a Cristo e,
quando é chamado de cristão, não ofende a dignidade de Cristo, mas pratica obras grandes e celestiais, e então exultará o seu espírito, isto é, a sua crisma espiritual, progredirá e não será entregue à morte. São Basílio. Se, porém, quando a luz houver penetrado em seu coração e houver percebido, por meio daquela imagem obscura e fugaz, a consciência perfeita dos justos, para amar a Deus e desprezar as coisas corpóreas, obterá, sem dificuldades, a alegria no Senhor. Orígenes. A alma primeiro engrandece o Senhor, para depois alegrar-se em Deus. Com efeito, a não ser que antes acreditemos, não poderemos nos alegrar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.